Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E nessa aula nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, porque nós vamos conversar sobre a história do Arduino, mais especificamente sobre a história dos microcontroladores até chegarmos no Arduino. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu entro num universo novo, eu gosto muito de saber a história dele, né? De como que chegou até o estado que nós temos hoje. Então, nessa aula, nós vamos fazer esse passeio, essa imersão histórica sobre alguns fatores aí que até antecederam a plataforma Arduino até chegar em detalhes sobre a sua criação. Então, chamamos essa aula aqui de a história do Arduino, History of Arduino, e tudo começa com os circuitos integrados. Eu tenho certeza que vocês já perceberam, qualquer pessoa que deu uma olhada numa placa eletrônica, com certeza viu um desses carinhas aqui, um desses atores, que são circuitos integrados. Por fora a gente não consegue ter ideia da complexidade dele, mas se a gente for olhar algumas imagens do seu interior, uma pecinha pequenininha como essa aqui pode ter aí alguns bilhões de transistores dentro dela. Então a gente vê aqui algumas imagens que refletem o interior de alguns circuitos integrados. Mas não começou dessa forma, né? Aqui a gente vê um gráfico que fala sobre a evolução do circuito integrado. Isso começou na década de 1950, onde o Jack Kilby propôs aí o primeiro circuito integrado, que seria aqui com apenas um transistor, né? Onde ele propôs aqui o transistor planar. E tem uma frase que ele disse que é: o que nós não percebemos na ocasião é que os circuitos integrados reduziriam os custos de dispositivos eletrônicos 1 milhão de vezes, algo que jamais tinha acontecido antes para qualquer outro produto criado. Vou até mexer aqui um pouquinho aqui para vocês verem a fotinha dele. Então, esse foi o Jack Kilby. E aqui a gente pode ver a evolução para números bem superiores de transistores aqui a cada década, até que nos anos 2000, nós temos aqui 592 milhões de transistores dentro de um... E um dos primeiros beneficiários desse tipo de inovação foi o programa especial Apollo. No lançamento de mísseis, foram os primeiros a se beneficiar dessa miniaturização introduzidas pelos circuitos integrados. Então a gente diria aqui que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esses parentescos, mas que os circuitos integrados são aqui talvez os avós do Arduino, né? Porque nós vamos chegar aqui em alguns exemplos ainda de circuitos integrados, e uma característica dos circuitos integrados é que eles são criados por alguma finalidade específica. Então a gente tem aqui circuito integrado para potência de áudio, contador binário, controlador PWM, controladores, conversores, de lógica, onde implementam portas lógicas, EPROMs. Então, o que eu queria dizer nesse slide é que circuitos integrados, eles têm uma finalidade específica. Só que aqui a gente tem uma questão que vocês já podem perceber, que circuitos integrados são dispositivos muito complexos de serem criados. A gente tem esse slide aqui que fala um pouquinho sobre as etapas do processo produtivo de circuitos integrados, e a gente vai perceber que poucos países detêm esse know-how. O Brasil, por exemplo, ainda não tem uma indústria bem estabelecida na fabricação de semicondutores e de circuitos integrados de alta complexidade. Então já dá para a gente perceber que criar um circuito integrado é uma tarefa muito complexa e muito custosa. Então, começou a surgir uma iniciativa de criação de microcontroladores. Então, o que seria essa ideia? Ele pensou que ao invés de desenvolver um chip que somente seria uma calculadora, desenvolver algo que funcionasse de acordo com um programa. A gente vai ver que a história dos microcontroladores ela caminha, especialmente no início, muito acompanhada dos microprocessadores. Mas a gente vai ver que tem diferença entre essas duas coisas. E talvez essa calculadora que vocês já tenham visto, da marca Busicom, ela tem uma história muito íntima ligada, né? Porque foi no processo de criação de uma máquina dessa que vislumbraram essa ideia de criação de um chip genérico que pudesse executar instruções e assim, dessa forma, fazer um chip que pudesse servir para diversas funções e não somente para uma função específica. Então, o primeiro microcontrolador
foi esse TMS-1000, que se tornou comercialmente disponível em 1974. E a principal característica dos microcontroladores é que eles são como se fosse um computador completo, porque ele já tem aqui memória ROM, memória de programa, processador, memória RAM, tudo dentro de um chip só. Então, temos aqui também a participação da Intel, que além de produzir o primeiro microprocessador, a Intel também desenvolveu muitos microcontroladores importantes, dois deles sendo aqui o 8048 e o 8051. E é estimado que mais de 1 bilhão de dispositivos 8048 tenham sido vendidos. E o 8051 seguiu em 1980 e se tornou uma das famílias mais populares de microcontroladores. A gente vai dar um zoom aqui nessa imagem e a gente vai ver essa característica, né? Que o microcontrolador é um chip que ele possui o CPU, aqui o oscilador, né, que dá o clock, acesso aqui à memória externa, memória de programa, memória RAM, mesmo que aqui em quantidades pequenas e tal, mas a característica de um microcontrolador é um chip com bastante autonomia, um chip que já executa as principais funções com tudo embutido dentro dele. Outro advento muito importante para a evolução dos microcontroladores foi a possibilidade de uma memória eletricamente apagável, né, e regravável. Então, durante os anos 90, se tornaram disponíveis microcontroladores com memórias ROM e EPROM, que podem ser gravadas e reprogramadas. Então, com isso, o chip ele não precisa de um equipamento que ele seja gravado de fábrica, mas os próprios detentores desse chip, usuários comuns, conseguem fazer o processo de regravação do programa que roda dentro desse microcontrolador. E nós chegamos aí até com microcontroladores muito modernos, por exemplo, esse que mede 2 milímetros por 2 milímetros, que a gente pode comparar aqui em relação ao dedo ou em relação a uma moeda. Então, são microcontroladores que são muito baratos, que estão presentes em brinquedos e até mesmo naquelas escovas de dentes elétricas. Um aspecto importante da diferença de microprocessador e microcontrolador. Se você já montou um computador, você percebeu que você tem que comprar o CPU, né, que é o processador, você tem que ter uma placa-mãe e você tem que ter memória RAM e HD e coisas desse tipo, tudo em peças separadas. No microcontrolador, as memórias RAM e ROM, conversor analógico digital, temporizadores, controladores serial e paralelo e a própria CPU estão todas integradas em apenas um bloco, em apenas um chip que contém todos esses recursos. Como está tudo ali muito integrado, muito perto, ele tem mais confiabilidade, tende a ser mais barato, consumir menos energia. Então vocês podem ver que os microcontroladores têm diversas vantagens, principalmente considerando aplicações aí de sistemas embarcados. Mas vamos lá. Então os microcontroladores eles representaram um avanço muito grande, mas nós poderíamos dizer que microcontroladores não são lá tão acessíveis ou tão fáceis de serem utilizados. Para começar aqui a nossa discussão, para você programar para um controlador, por exemplo, esse aqui da Atmel, você começa lendo um datasheet, que é um documento com 448 páginas. Aí você baixa um programa, que é o Atmel Studio, código aqui de um programa que deveria ser simples, que é o programa que a gente viu na aula anterior, que é o Blink LED, e a gente vê que é um código aqui que é um tanto quanto complexo, né? Então, essas são características que dificultam o uso inicial de um microcontrolador. Aqui a gente vê que para esse simples exemplo de um Blink LED, a gente teve que também aqui inserir o oscilador aqui de 16 MHz e tal. Então, é possível fazer, especialmente um Blink LED só com o microcontrolador, claro, vai ser sempre possível, mas no geral será uma tarefa mais difícil. Então foi inserido nesse contexto que nasceu o Arduino. O Arduino com a proposta, que a gente vai ver que ele não começou com esse nome, mas com a proposta de ser uma plataforma de prototipação. Até existiam hardware de prototipação na época, que a gente vai ver, o Basic Stamp, mas que custavam aí na ordem de 75 a 100 dólares. Então tinha um grupo de pesquisa no Instituto de Design lá da Itália, que já tinha tido um sucesso com a plataforma Processing, que a gente vai passar rapidinho por ela aqui. Então a ideia era criar um Processing para hardware, porque esse era de design, né? Visual, um hardware com código aberto. Surge então o Wiring.
objeto de dissertação de mestrado do Hernando Barragán. Aqui eu vou colocar uns vídeos também que contam um pouquinho dessa história e a partir desse ponto aqui, muita coisa a gente vai olhar do artigo do Hernando Barragán, que está disponível também na internet, que é o Untold History of Arduino, que é a história não contada do Arduino. Então aqui a gente observa aqui um dos antecessores do Arduino, que seria aqui o Basic STEM. Então aqui a gente tem que é um microcontrolador interpretado, ele usava já uma linguagem de programação mais fácil, que era o BASIC, e ele tinha aqui algumas funções, ele já tinha controlador PWM, já tinha comunicação serial, então tinha aqui diversas características interessantes, mas ele tinha um problema que ele era caro, né? Um custo de 75 a $100 na época. Ele teve aqui algumas evoluções e tal, não sei o que, mas era uma plataforma também proprietária, né? Ela não tinha esse conceito de open hardware, que seria esse hardware aberto. E aí temos aqui também o Processing, que é uma plataforma que existe até hoje, criada por esse mesmo instituto da onde nasceu o Arduino, e que ele permite que pessoas que tenham interesse por computação, mas que não sejam especialistas da área, permite que se crie objetos de arte, né? Objetos artísticos de desenhos através de programação. Então a gente vai ver que a própria interface do wiring, que vem a se tornar o Arduino, e até mesmo a presença dos dois blocos aqui de programa, é um conceito que nasceu no Processing e que foi replicado de uma forma assim, muito oportuna também para o Arduino. Então tem um módulo de setup, onde define aqui o tamanho da tela e algumas coisas como background, e depois um módulo de desenho, onde é usado para fazer um padrão qualquer que você queira desenhar na tela. Tem até o livro aqui do John Maeda, que é o Design by Numbers, né? Que seria esse design através de programação. Então surgiu aqui a criação do wiring, aqui na cidade aqui de Ivrea, na Itália, e ele surgiu em 2003 como um projeto de dissertação de mestrado do aluno Hernando Barragán, no Instituto de Design de Interação Ivrea, na Itália, e teve aqui o Máximo Banza e o Casey Rias como orientadores. E o objetivo da tese era tornar mais fácil para artistas e designers trabalhar com eletrônica, abstraindo os detalhes complicados da eletrônica para que eles pudessem se concentrar em seus próprios objetivos. Então aqui seria abstraindo detalhes específicos dos microcontroladores para que as pessoas pudessem se concentrar nas coisas ali mais importantes da sua criação. Então a gente vê aqui a localização e um pouquinho da fachada do instituto aqui, onde nasceu o Arduino, que inicialmente era chamado de wiring. E a gente vê aqui a tela das primeiras versões do wiring, que ele é parecido com a interface do Arduino, que acabou sendo utilizada até hoje por muito tempo. E a gente vai colocar aqui lado a lado para vocês verem as semelhanças, né? Aqui os mesmos botões de play e tal, aqui também play e stop, com uma pequena diferença na posição, e a presença da função setup, que tem nos dois, só que aqui onde se chamava draw, no wiring passa a se chamar loop, que é essa função executada aqui a cada iteração. Então aqui esse registro histórico aqui da primeira versão, que é o wiring. E aqui a gente vai vendo que a própria placa Arduino, que é uma placa de prototipação, ela também passou por um processo de prototipação até chegar na versão que nós conhecemos hoje. Então a gente tem aqui a plataforma, o primeiro protótipo, que foi feito com a plataforma Javelin Stamp, que é uma evolução daquela Basic Stamp. Depois a gente tem aqui já com uma plataforma, a segunda versão, uma plataforma de prototipação da Atmel, usado aqui para o segundo protótipo. Temos aqui o terceiro o protótipo com essa BT Micro, Maverick 2 e tal, que aqui a gente vê um protótipo com talvez um pouco mais de recursos, usando aqui um programador também FTDI, e até que a gente chega na primeira placa do wiring, que a gente vê assim que já guarda algumas semelhanças com as versões que a gente conhece, já usa o microcontrolador Atmega 128, já tem integrado aqui um microcontrolador também para essa conversão USB serial,
já tem um LED on-board, ó, desde as primeiras versões, e os LEDs de ligado e também das interfaces aqui seriais, né, de recepção e transmissão de dados. Em março de 2004 foram impressas as primeiras 25 placas, e o Hernando Barragan fala desse desafio que foi de fazer soldar essas primeiras placas para eles fazerem os primeiros experimentos aí com pessoas. E em maio de 2005, o Arduino começou a se expandir pelo mundo, onde foi contratada uma empresa para imprimir as 200 primeiras placas, e com isso o Arduino foi ganhando relevância no mundo. Em 2005, o Máximo Banzi, juntamente com David Merlis, um estudante lá do Instituto de Design e Interação lá de Ivrea, e junto aqui com outras pessoas, eles adicionaram a wiring o suporte ao Atmega 8, que era um microcontrolador mais barato. Então foi como se fosse um passo para trás, né? Porque eles criaram aqui uma placa que já não tinha mais a comunicação USB, que era o serial, e eles bifurcaram ou copiaram esse código-fonte e começaram a chamar ele de Arduino. Então a primeira versão do Arduino ela era um pouco menos menos evoluída, talvez, do que o que já existia do wiring. E ele acabou sendo apelidado de Wiring Lite, né? E a partir daqui surgiu, então, o nome Arduino, que foi dessa cisão, dessa separação do Hernando Barragan com o grupo ali formado pelos seus orientadores e outras pessoas, que acabou sendo o grupo que deu continuidade a essa história, que acabou criando as próximas versões do Arduino. Nessa mesma época, o Gianluca Martino, que era um consultor ali da fábrica onde foram impressas as primeiras placas, juntou-se à equipe do Arduino para ajudar na fabricação, e daqui surgiu essa placa Arduino Extreme V2, a segunda versão de produção das placas Arduino USB, projetada por Gianluca Martino. Aqui a gente já vê um design, né, do placing dos componentes muito próximo, muito parecido com as versões atuais. E daí foram surgindo várias outras placas, desde essa primeira RS232, algumas outras, até a Uno R2. E temos aqui a Uno R3, que é uma das placas mais utilizadas até hoje quando se fala de Arduino. Aqui a gente tem diversas versões de placas, as quais a gente pode usar. Aqui a gente tem um infográfico que fala um pouquinho dessa história do Arduino, desde 2003 até 2017, com linhas agora para plataformas industriais, educacionais, internet das coisas, vestíveis e também para Maker. Com isso eu espero que eu tenha passado aí um pouco desse olhar sobre a história do Arduino. E aqui eu já queria fazer o anúncio aí de novos capítulos. E aqui é uma brincadeira, um memezinho, porque a gente vê aqui o Arduino e passando ao lado aqui o Node MCU, são placas ESP32, começaram com ESP8266, agora ESP32, que são placas muito poderosas num custo muito acessível. Então, certamente nós vamos falar sobre elas aí em aulas futuras. Então, essa aula ela foi feita com muita presença dessa fonte, da The Untold History of Arduino, escrita pelo Hernando Barragan, que está disponível aqui nesse endereço, no arduinohistory.github.io. E com isso eu queria encerrar a aula de hoje e fico aqui à disposição para vocês mandarem dúvidas, seja pelo e-mail, seja pelo Classroom, através do WhatsApp. Um abração e até a próxima aula.